Boa noite. Na palavra de Deus diz, em Provérbios 18, do 1 ao 8, que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedez vem o desprezo, com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas na fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios, para privar a justiça dos justos. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Meu Senhor, meu Deus, que seu nome seja glorificado esta noite, Pai. Meu Senhor, que privilégio ter todas essas mulheres aqui, Pai. Obrigada, Pai, por esse culto que aqui te damos esta noite, Pai. Acampa teus anjos aqui, meu Senhor. Abençoa a pregadora hoje, que trará palavras de bênção para que nós possamos, Pai, nos deleitar com a Tua palavra, meu Senhor. Assim eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E hoje a gente está retomando o culto para mulheres. Para quem está aqui pela primeira vez, eu quero falar para vocês que esse foi um projeto que nasceu no coração de Deus, entregou a nossa igreja. Um projeto através do qual o Senhor falou ao meu coração que as mulheres, elas seriam treinadas para ser mulheres soldadas, mulheres fortes, mulheres que são equipadas para uma guerra, porque a gente vive uma guerra, mas nós somos soldadas equipadas para uma guerra para obter vitória. E muitas vezes as vitórias, elas parecem que estão escorrendo pelas nossas mãos, porque nós não estamos nos equipando e aprendendo com o general dos generais como lutar as nossas guerras. E tudo que a gente faz aqui é debaixo de muita oração. E eu tinha feito um convite para uma soldada aqui dessa igreja para ela estar pregando. E não era hoje. Porque na verdade nós não iríamos fazer recesso desse culto. Mas aí aprove ao Senhor, o Senhor falou comigo, com o Rodrigo, que era um tempo também para a gente descansar um pouco. E de repente, essa soldada teve que ser chamada para a batalha hoje. E eu falei para ela que eu estava profundamente tocada com o Senhor. Como o Senhor casa as coisas. O primeiro culto para mulheres do ano de 2024, Ele convocou para trazer a palavra para a gente, aos nossos corações, transmitir a palavra. Uma das maiores soldadas que eu já conheci na minha vida. Hoje ela não vai dar o testemunho dela, mas um dia ela vai ter a oportunidade, o Senhor vai abrir essa oportunidade para ela contar todo o testemunho dela. E o fato dela estar aqui hoje pregando é um milagre. Mas eu quero dizer, Mari, que o maior milagre foi você não ter desistido da cruz. Porque em um determinado momento ela estava sofrendo tanto, e ela falou para mim, amiga, mas eu não vou desistir. Porque se eu desistir, eu estou negando a cruz. Eu estou desistindo do próprio Jesus. Então eu creio, Mari, que o Senhor te chamou nessa noite para dar o pontapé inicial nessa equipagem de soldadas no ano de 2024, para que todas nós possamos receber uma unção de ousadia nessa noite, para que a gente saia daqui já cantando o hino da vitória e declarando que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Mari do Dudu. Demais, sim. Obrigada. Obrigada. Vamos orar pela Mari. Pode estender suas mãos, pode ficar sentada.
Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida da Mari. Obrigada pela história da vida dela. Obrigada pelo testemunho que o Senhor escreveu para ela. Obrigada pela força que o Senhor deu para ela. Obrigada, Senhor, porque quando ela era uma figura informe do ventre, Senhor, da pastora Ivonete, o Senhor a chamou pelo nome, a designou uma profeta de nações, e esse legado foi estabelecido por Ti, Senhor. Isso nunca foi retirado dela. E por mais que ela tenha andado por aqui, por ali, um dia ela voltou, Senhor, para o Teu coração. Reconectou o coração dela ao Teu, e o Senhor tem feito milagres atrás de milagres. Quero Te agradecer pelo posicionamento dessa soldada, pela fé, pela coragem, pela ousadia, pela força, pelo amor que emana do coração dela, pela generosidade, pela alegria. E eu Te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor use a Mari com toda a liberdade, na instrumentalidade do Teu ser, Senhor, para falar aos nossos corações, entregar a cada uma de nós a porção, Senhor, da vitória, que nós vamos sair daqui com a vitória nas nossas mãos. Abençoa a Tua filha, acampa Teus anjos ao redor da casa dela, acampa Teus anjos ao redor do Dudu, do João Pedro, do Luiz, que eles fiquem invisíveis aos olhos do inimigo, e que aqui nesse lugar, Senhor, o Senhor derrame uma labareda de fogo, que nós todas possamos sentir a Tua presença de uma maneira palpável, e que todas nós, Senhor, recebamos nessa noite. Eu quero declarar, meu Pai, que nessa noite nós vamos receber uma porção diferenciada para iniciarmos o nosso treinamento de soldada desse ano, com armas muito mais fortes, com a cabeça muito mais forte e com um coração muito mais entregue a Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Desistir. Espírito Santo, me abraça, porque a Tua voz é o que não vai me deixar olhar para trás. Amém. Eu fui dobrando as roupas, colocando na mala e cantando isso. Sempre que eu olho para mim mesmo e percebo quão pequeno que eu sou, o chamado é maior que a minha capacidade. Dá vontade de dizer: hoje eu não vou. Dizer eis-me aqui é uma escolha, é um caminho que não dá para retornar. É possível, mas já tenho a consciência que seguir é bem mais fácil que voltar. Elogios não satisfazem minha alma, os aplausos não compensam o que já sacrifiquei, e o dinheiro nunca poderá comprar minha vida, que no altar já entreguei. Eu vejo que a estrada é bem longa e já percebi que fácil não será. Meu Deus, se não fores comigo, nenhum passo adiante eu quero dar. Quando eu pensar em desistir, me abraça e diz: estou aqui. A Tua voz é o que me orienta, o que me acalenta é poder Te sentir. Quando os meus pés se cansarem de andar, me leva nos braços, eu não posso parar. De tudo que sei, a maior certeza é
que não sou nada sem a tua presença. Aleluia. Aleluia. Essa é a única certeza que eu tenho na minha vida. Se tu fores, eu vou, Deus. É a única certeza que eu tenho, porque eu sei que eu sou pó, eu vim do pó, né? E é para lá que eu retornarei. Mas a presença do Senhor nos torna grandes, né? Vitoriosos e poderosos nele, né? E é só isso que interessa para mim hoje. Eu coloquei essa música porque quando eu estava meditando na palavra que o Senhor entregou para essa igreja, eu fiquei temerosa. Eu falei, Senhor, que responsabilidade falar sobre isso a essas mulheres. E por algum momento eu fiquei pensando em trocar a palavra. E eu falei, será que não é melhor pegar um tema mais fácil? E aí, enquanto eu estava indo, era uma conversa que eu estava tendo no carro com o Senhor. Ele falou ao meu coração, eu estarei lá. E é essa presença, né, que eu já senti desde que eu cheguei aqui. Eu tenho certeza que vocês também já sentiram. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está presente nesse lugar. E é uma honra estar aqui hoje. Eu agradeço primeiramente a Deus, né? Aquele que tanto me amou, que me resgatou, né? De onde eu estava e me trouxe até aqui. Como a pastora falou, um dia eu vou poder dar o meu testemunho, mas hoje eu vou falar um pouco da minha experiência. E Deus, ele falou ao meu coração que ele tem uma herança para entregar para vocês hoje. E aí eu fiquei pensando como introduzir, e eu pensei, é uma herança? Imagina se você recebesse uma herança hoje, começo do ano. Uma herança que pode mudar a sua vida, né? Pode mudar a vida dos seus filhos. E você recebeu essa notícia. Hoje, você recebeu uma herança. Qual vai ser a sua reação? Aleluia! Então eu estou falando isso para você hoje mesmo. Você recebeu uma herança. Então é motivo de glorificar a Deus. Porque hoje Ele vai entregar essa herança a você. Só que essa herança, ela não vai só mudar a sua vida, nem a vida dos seus filhos. Ela vai mudar a sua geração. Ela vai mudar a vida de toda a sua geração. E vocês vão entender o porquê, né? Eu quero que coloque o versículo Efésios 4:6. Nós vamos falar sobre Deus. E vocês vão entender logo mais, em alguns minutinhos, qual é a herança de Deus, Jesus e o doce Espírito Santo. Então, esse versículo em Efésios, ele fala: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu não sei como você vê essa trindade. Eu confesso que para mim foi muito difícil entender o que era Deus, o que era Jesus, o que era Espírito Santo. Até o momento que eu passei a me relacionar com os três, da mesma forma. Porque muitas vezes a gente vê Deus, né, como o Criador do mundo, aquele que está sobre todas as coisas. Aquele que criou os céus, a terra, criou você, né?
E aí você pensa, e Jesus? Jesus também é Deus? Jesus também é Deus. É a forma visível de um Deus invisível. E ele foi por todos, né, como fala esse versículo. Jesus veio em forma humana para demonstrar o Deus Pai, que é amor. A palavra de Deus fala que Deus é amor, não fala? Agora, como esse Deus que é amor, que estava lá nos céus, ninguém via, ninguém nunca pôde ver, antes, né, da fundação do mundo, como ele ia demonstrar esse amor? Por meio do seu Filho, Jesus. Então ele se fez carne para derramar o seu amor por nós. E quando o Senhor veio e derramou o seu amor por nós, quando ele morreu numa cruz para nos salvar, né, para nos perdoar dos nossos pecados, ele venceu o mundo naquela cruz. E ao terceiro dia ele ressuscitou e ele voltou para o Pai. Mas antes de voltar, ele fala: eu estou indo, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo Consolador. E é esse Deus em nós que está aqui hoje. É esse Deus que é a sua herança. O Espírito Santo de Deus é a sua herança. Porque o primeiro homem na Bíblia que teve um relacionamento com o Espírito Santo foi Abraão. Relacionamento não, desculpa. Ele ouviu falar do Espírito Santo. Foi o primeiro. Deus pregou diretamente a Abraão. E o Senhor fez promessas a Abraão, não fez? Quem sabe quais são as promessas a Abraão? São benditas todas as nações da terra. Mas Deus prometeu muito mais do que o que muitas pessoas costumam pregar, né? A prosperidade, né, da descendência. O Senhor prometeu o Espírito Santo para os ungidos, para os gentios, aqueles que faziam parte da descendência espiritual de Abraão. A descendência física, a gente pode até falar, né, em prosperidade, e receba também, né, eu recebo, Senhor, essa promessa. Mas o Espírito Santo foi a promessa para a descendência espiritual de Abraão. E a pastora acabou de falar aqui com a gente sobre mulher soldado, que a gente sempre fala sobre isso, né? E eu estava pensando, Senhor, o que uma mulher soldado precisa ter? E ele falou, a minha herança. Porque a mulher soldado precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus. E nesse começo de ano, não tem nada melhor do que você possa receber do que a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. É essa presença que vai mudar a sua história. É essa presença que vai mudar a história dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, quando você passar a entender quem é o Espírito Santo de Deus. Porque a pastora falou aqui, quando eu ia pregar, eu falei assim, Senhor, coloca no mesmo Espírito. Eu ainda brinquei para ela, acho que Jesus vai te revelar o que eu vou pregar. E no final ela falou, nós precisamos saber o comando do nosso general. Nós precisamos saber quais as armas que nós vamos usar. E não tem uma arma maior do que a companhia minutária da Albertina, do que o Espírito Santo de Deus. Com ele, nós vencemos todas as batalhas. Com ele, nós vencemos todas as guerras. A pastora pregou certa vez aqui, no culto das mulheres,
Uma pregação que tinha como tema reconhecendo o inimigo. É importante nós reconhecermos o inimigo, né? Porque nós vamos descobrir as suas falhas, vamos descobrir os seus pontos fracos, porque é ali que nós vamos atacar. Mas é muito importante também, vamos entender também como ele age, né? Para que nós possamos ter as nossas táticas. Mas é muito importante também conhecermos quem é o nosso exército, quem é o nosso general, quais são as armas que nós temos para lutar, né? E a primeira coisa nós fazemos parte de um exército. Qual é o seu exército, pastora? Quem luta com você? Isso mesmo. O nosso exército é a igreja. O Senhor colocou cada uma de vocês em um local onde aqui o Espírito Santo se revela. Não estou falando em igreja física, tá? Estou falando em um corpo. Porque Deus prometeu a Abraão o Espírito Santo para a descendência. Mas não é qualquer um que vai ter essa descendência. Não é qualquer um que vai receber essa herança. O Espírito Santo é para aqueles que creem. É para aqueles que creem, é para aqueles que o obedecem, né? É para aqueles que reconhecem Jesus, né? Reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz. E para isso você precisa estar nesse corpo que ele formou. Porque Deus ele falou com o homem no passado diretamente. Ele usava também profetas para falar com os homens. O mundo conhece a Deus através de Jesus, né? Jesus precisou se materializar para que o mundo o conhecesse. Mas a igreja conhece a Deus pelo Espírito Santo. E isso é só a igreja. É só quem está em comunhão com Cristo, né? Então, a mulher soldada, ela precisa conhecer esse general, que é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente pensa em Pai, Filho, Espírito Santo. Então é um primeiro, um segundo, um terceiro. E não existe essa hierarquia. Todos são Deus. Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então a gente precisa mudar a visão que nós temos em relação ao Espírito Santo. Porque ele é o capacitador. É ele o capacitador da nova aliança. Jesus veio, né, que é uma nova aliança. E o Espírito Santo é o capacitador para manter essa nova aliança. Manter essa aliança do homem com Deus. Se a gente não entende que precisamos estar em um relacionamento íntimo, em comunhão com o Espírito Santo, nós nos perdemos. Nós nos perdemos daquela aliança feita por Cristo na cruz por nós. Aí Deus passa a ser somente um Deus que eu ouvi falar. Um Jesus que foi morto na cruz. E nós não temos uma transformação de vida e não temos a unção e o poder para transformar outras vidas. Porque nós podemos ser usadas para isso, né? Então, então vamos lá. Primeiramente, qual é o meu exército? A igreja. E quem guia a igreja e comanda a igreja na terra? E é isso. É o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que
modifica o nosso pensar. É o Espírito Santo que cuida do nosso sentir. Ele nos direciona nas nossas ações. É Ele que nos traz discernimento para o pecado. Discernimento não, desculpa. É Ele que nos traz a consciência do pecado. Tem um homem na Bíblia que ele pecava. Pecava, mas em seguida ele se arrependia. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo nunca se apartou dele. É Davi. Davi tinha um coração como o coração de Deus. Não, que agradava ao coração de Deus, né? E por quê? Porque o Espírito Santo nunca se apartou dele. Ele podia pecar, porque ele era homem, mas ele voltava e ele se arrependia. E o Espírito Santo estava ali com ele todos os dias. Então, nesse momento, eu preciso que você feche os olhos e reflita. Quem é o Espírito Santo para você? Independente do que eu falei, até você chegar aqui hoje, qual a sua visão, qual era a sua percepção em relação ao Espírito Santo? Melhor, qual relacionamento você tem com o Espírito Santo? Quando você está no seu dia a dia, você costuma falar com o Espírito Santo? Você costuma tratá-lo como um amigo? Você chama ele quando você acorda? Você dá bom dia? Qual é o relacionamento com o Espírito Santo? Essa parte do Deus, do nosso Deus. Você tem uma compreensão concreta, formada a respeito dele? Se você não tem, hoje você passará a ter. E isso vai mudar o seu relacionamento com ele. Pode voltar. Então Deus, como eu falei, ele é um só, mas ele tem 3 ministérios, tá? Então o ministério do Deus Pai, que é um Deus amor, que nos criou. Esse ministério, ele passa quando ele envia Jesus à Terra. E aí, um segundo ministério se manifesta, que é o ministério de Jesus, da encarnação de Jesus na Terra. Quando Jesus morre, o filho de Maria morreu. O ministério de Maria como mãe morreu. Mas Jesus, ele vai ter uma ressurreição. E aí, ele já não é mais o filho de Maria. Ele é o filho de Deus. E quando ele sobe, ele fala para Maria: aí está o seu filho, né? Os discípulos que estavam ao lado dela, da terra, porque agora ele voltava ao Pai. E deixa o Espírito Santo, que é o terceiro ministério, que é um ministério de comunhão. No dicionário, minha pastora ama procurar o dicionário, e eu, como uma boa discípula também. O significado de comunhão é harmonia no modo de sentir
Então, é o Espírito Santo quem molda nossos sentimentos. É uma harmonia no modo de pensar. É Ele quem direciona os nossos pensamentos. É uma harmonia no modo de agir. É Ele quem nos ensina como nós devemos agir. E é Ele quem traz a consciência do pecado, como eu já falei. Então, uma mulher soldada, ela precisa sentir, pensar e agir como Jesus. E quem faz isso é o Espírito Santo através de sua comunhão conosco. Então, o Espírito Santo ele vai fazer o quê? Colocar o amor de Jesus em nossos corações. Ele vai fazer nós amarmos a Jesus. Quem não tem o Espírito Santo não vai amar Jesus como ele merece ser amado. Vai ser morno, frio. Ele não vai sentir aquele amor que pulsa, aquele amor que quer falar de Jesus, né, que quer transbordar na vida de outras pessoas. Porque só tem esse amor quem tem o Espírito Santo de Deus. Então, Deus enviou Jesus para que todos conhecessem a Deus. Então, Deus falou com o mundo através de Jesus. Mas Ele fala com a sua igreja através do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é condicionado ao ministério da igreja na terra. Não existiria igreja se não houvesse o Espírito Santo, né? Como que nós seríamos guiados? Como que nós saberíamos como agir? Quem iria moldar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos? Não existiria. O Espírito Santo, ele fez Jesus a pessoa mais importante na terra, porque tudo que Jesus fazia era sob a ação do Espírito Santo. Jesus ele não seria tão importante se ele não tivesse o Espírito Santo. E tudo o que a igreja faz é através do Espírito Santo de Deus também. Então a igreja não existiria se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. Certo dia, estava no Mulher Única, né? E uma aluna levou algo interessante que falava sobre isso. Ela falou, como se fosse uma história, uma historinha, né? Certo homem morreu, foi para o céu e lá ele encontrou Adão, que falava face a face com Deus. Caramba! Faz de conta que ele ainda não tinha visto Deus, não, quando ele chegou no céu, tá? Caramba, como que era você falar com Deus assim, né? Ter esse relacionamento. Aí ele, era assim e tal. Legal. Aí ele encontrou depois Moisés. Moisés, como que era Deus falar face a face contigo, né? As experiências que você tinha. Moisés contou para ele. Depois ele encontrou com algum dos discípulos. Pedro. Pedro, como é que você andava com Jesus? Imagina como deve ser maravilhoso, né? Andar lá, pegar na mão de Jesus, ver ele fazendo milagres. Aí ele explicou como era. Aí os três se viraram e perguntaram, mas e você? Você também andava com Deus. Deus também ficou lá com você. Como que era andar com o Espírito Santo? E aí eu vou perguntar isso para você hoje. Como que é o seu andar com o Espírito Santo? O que você tem para contar a alguém sobre o Espírito Santo? Você tem algo a contar sobre o Espírito Santo? Porque Deus deixou o Espírito Santo aqui, para você. E se você não está tendo experiências com Ele, é por quê? Por que você não está tendo experiências com o Espírito Santo de Deus? Reflitam. Porque eu nunca tinha ouvido falar dessa forma. Eu sempre achava que era só Deus.
Hoje você está conhecendo o Espírito Santo dessa forma. E você tem a oportunidade de passar a ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quero que coloque no versículo Colossenses 1:15. Aqui fala sobre Jesus, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Colossenses 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus tinha Deus, tem Jesus, tem o Espírito Santo. Então existe uma plenitude da divindade em Jesus. É Jesus quem nos dá o Espírito Santo. Através do reconhecimento a Ele, né? E quem o aceitar vai ter a bênção dessa promessa. Porque essa promessa foi dada por Deus. Então, o primeiro passo para você ter o Espírito Santo é aceitar Jesus. Quem ainda não o fez, para receber essa herança, precisa passar por esse processo. Você primeiro vai aceitar a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. A partir daí, você vai seguir a sua palavra, você vai obedecê-lo. E aí sim, você buscando pelo Senhor, você terá uma vida de comunhão com o Espírito Santo. A herança está aqui. Deus falou. Vai lá e entrega. E aí, a gente abriu o inventário para saber o que tem nessa herança. Nós já descobrimos que a nossa herança é o Espírito Santo. E quais são os nossos, como que chama? Na herança? Não. Os patrimônios. O que ganhamos quando tomamos posse dessa herança? Eu reuni 6 patrimônios que a mulher soldado vai receber quando ela toma posse dessa herança. O primeiro deles é o amor. A mulher soldado, ela recebe, através do Espírito Santo, o amor por Jesus. E esse amor por Jesus é sobrenatural. Ele não é um amor que fala, eu amo o Espírito, eu amo Jesus. É amor, eu amo Jesus! Eu sou louca por Jesus! É um amor, quando eu falo de Jesus, eu choro. É um amor que transborda. É um amor que quer alcançar outras pessoas. É um amor que grita. Você precisa estar na igreja às 7h15 da noite. Não vai estar de manhã. Você precisa estar lá para ouvir sobre esse amor. Porque o que é bom não pode parar em nós. Então esse é o primeiro patrimônio da mulher soldado.
E esse amor faz com que Jesus seja o centro. Ele é a prioridade. Não tem trabalho, não tem marido, não tem filho. É Jesus. Jesus, é Jesus. E aí o amor de Jesus por nós vai fazer com que nós transbordemos para o nosso marido, vai fazer que nós transbordemos para os nossos filhos, vai fazer que nós transbordemos para quem a gente nem conhece. Vai transbordar para você. Então, o primeiro patrimônio é o amor. E o segundo patrimônio é a vida. A mulher soldado, cheia do Espírito Santo, ela é geradora de vida. Abre para mim 2 Coríntios 3, 6 a 8. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra que fala aqui está falando da lei mosaica, a lei de Moisés. A lei de Moisés é um ministério de morte, digamos assim. A lei veio para que as pessoas que a desobedecessem fossem mortas. E mesmo assim, esse ministério de Moisés era um ministério glorioso. Moisés teve face a face com Cristo. Quando ele desceu, as pessoas não conseguiam olhar na face dele de tanta glória. Ele abriu o Mar Vermelho, mas teve morte. Tudo envolvia morte. As pessoas, quando pecavam, quando transgrediam aquela lei, quando murmuravam, quando idolatravam, elas morriam. Mas o Espírito Santo vivifica. E esse é o ministério do Espírito Santo na sua vida. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, esse ministério você vai ser geradora de vidas. O Espírito Santo, quando ele pairou sobre as águas, ele gerou o mundo. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas antes da criação do mundo. E a partir dali, todo ser vivente existiu. O Espírito Santo pairou sobre Maria, desceu sobre o Espírito Santo e ela gerou Jesus. O Espírito Santo pairou sobre a sua vida e ele gera vida. O Espírito Santo paira sobre a sua vida e tira toda infertilidade. O Espírito Santo para sobre a sua vida e mata toda doença, toda célula de doenças. O Espírito Santo de Deus, ele paira, onde ele paira, ele vai gerar vida. Então, onde você vê algo morto, que perdeu a força, você como uma mulher soldada, cheia do Espírito Santo, você vai clamar: Senhor, paira sobre este lugar, paira sobre esse propósito. E você vai gerar vida a partir dali. A mulher, ela é geradora de vida física, mas também espiritual. A vida gerada no ventre é profético, né? É algo que é material, é físico, mas que reflete no mundo espiritual. Então, nós mulheres temos um grande poder de gerar vidas. Nós temos poder de gerar vida dentro da nossa casa, temos poder de gerar vida nos nossos maridos, de encorajar os nossos maridos. Tem poder de gerar vida nos nossos filhos, de incentivá-los, de impulsioná-los, de levar a palavra de Deus para os nossos filhos, porque isso vai vivificar os nossos filhos, vai vivificar os nossos maridos, vai vivificar outras pessoas, outras mulheres que precisam de uma palavra, precisam de uma mensagem de Deus, e você
pode ser essa geradora de vidas a partir da sua comunhão com o Espírito Santo. Vivifica na Bíblia significa renovar a alma, despertar para uma vida de comunhão com Deus. No dicionário em português, dá vigor, dá ânimo, encoraja. Então esse é o seu papel, mulher soldado. Trazer vida para a sua casa. Encorajar o seu marido quando ele está triste, quando as finanças não estão boas. Você vai conseguir, meu amor. Vai dar tudo certo. Nós estamos aqui com você. Você tem potencial. Esse é o nosso papel. Uma mulher soldado recebe também o patrimônio, que são os dons espirituais. Dons de profecia, dons de falar em línguas, visões, ousadia também. A mulher soldada, ela é ousada. De onde vem essa ousadia? Eu estava lendo um livro que eu ganhei da pastora, Até que Nada Mais Importe. E lá o Luciano Subirá fala que a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela se assemelha a alguém que está embriagado. Foi assim que as pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus nos dias de Pentecostes foram comparadas. Eles estão, né, cheios de mosto, de vinho, né? Mas porque existem algumas semelhanças entre a embriaguez e o Espírito Santo. A ousadia é uma delas. Quando a gente está... Quando faz ingestão de álcool, o que acontece? As pessoas ficam falando mais, não tem vergonha, né? Ficam desinibidas. A mulher cheia do Espírito Santo, ela também é assim. Ela não tem vergonha de falar sobre Deus. Ela não tem vergonha de propagar a palavra de Deus. Ela é uma testemunha fiel do Evangelho de Deus. Ela é ousada, ela é intrépida. E eu falei, se eu estou andando com o Espírito Santo, eu vou ter que ser ousada. Eu vou ter que falar sobre o Espírito Santo. Atos 4:20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A mulher que é cheia do Espírito Santo, ela vê e ouve as manifestações do Espírito Santo. Ela tem experiências constantes com o Espírito Santo. Todo dia ela tem uma novidade para contar. E ela vai deixar de falar? Ela não vai deixar de falar. Ela vai propagar as boas novas. Ela vai ser tubulação de Deus na terra. Ela recebe do Espírito Santo. E ela compartilha esse receber com outras pessoas. Porque ela vai avivar a vida de outras pessoas. Ela vai vivificar outras pessoas. Atos 1:8, por favor. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse é o chamado da mulher soldado. Testemunhar acerca do que a palavra diz. Hoje eu estou aqui, né, minha primeira pregação. De muitas, em nome de Jesus, se Ele permitir. Mas amanhã é a Débora. Depois de amanhã é a Tairine. É a Tassi. É cada um que está aqui. Porque esse é o ministério de Deus para nós.
A capacidade é menor que o chamado. Está falando lá a música que eu coloquei aqui. Mas é o Senhor que nos capacita. E Ele vai capacitar cada um aqui nessa noite. Amém? No Novo Testamento não se fala mais em profeta, mas em profetas. Porque todos nós agora somos profetas. Somos profetas porque nós temos o Espírito Santo. Então, uma mulher saudada deve conhecer profundamente o Espírito Santo para viver esse glorioso ministério. Então, 3 ministérios. Ministério de Deus Pai, que é sobre todos, é um ministério de amor. É o amor de Deus que se derramou sobre nós. E esse amor precisava ser manifestado, e aí Ele enviou Jesus para morrer por nós. E aí é o ministério por nós. É o ministério de Jesus encarnado. É o ministério da graça. Não merecíamos, mas Ele nos concebeu. A graça, ela independe, né, do que nós façamos. Mas para nós termos uma vida abundante, uma plenitude de vida e recebermos a salvação, nós precisamos receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. E esse Jesus, Ele nos dá o Espírito Santo e o ministério dele, que é sobre isso que eu estou falando, o ministério em nós. Quarto patrimônio é a alegria. A mulher soldado, ela tem alegria, ela é alegre. É quando fala, recebeu a herança, ela, glória a Deus! Romanos 14:17, por favor. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A mulher soldada, ela é alegre, ela traz pessoas. As pessoas querem estar perto dela. Você já pensou? Quem quer estar perto de alguém que não transborda alegria? Uma pessoa morta, sem vida. Você quer, Clá? Não? Então o Espírito Santo nos dá alegria. A alegria que o mundo inteiro busca. Que não é passageira. É uma alegria perpétua. Que incendeia, que multiplica. Então, a mulher soldada, ela é alegre. Ela é alegre porque ela sabe que ela é tudo aquilo que a Bíblia diz que ela é. O quinto e penúltimo, está acabando. Estou no meu tempo. O quinto e penúltimo patrimônio, força. A mulher soldada, ela é forte. Ela é forte. Ela não sente dor. Ou se sentir, ela não se abate. Ela não muda de humor. Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. 59-60. Atos 7, 59-60.
Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A pessoa que está sentindo dor, ela fica lá orando em pé? Não sente, não faz. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. O que esse versículo fala? Ele estava cheio do Espírito Santo. E a reação dele não era de pessoa que estava sentindo dor. Então a mulher soldado, quando a dor vem, ela é forte. Ela coloca uma focinheira e fala: tô indo. Ela é trator. Ela passa por cima de tudo. Das ofensas. Ai, me ofendeu. Tô nem aí, vamos. Diz muito mais sobre ela do que sobre mim. Ai, mas... Vamos. Prossigamos para o alvo. Ela é forte. Ela vence as guerras. Porque ela sabe em quem ela crê. Porque ela tem ao lado dela o general que nunca perdeu batalhas. Tá doendo. Coloca o band-aid. Vamos embora. É forte. Ela não é ofendido. Ela vive acima das ofensas. E por último, o último patrimônio da mulher é a fé. A fé que é brotada pelo amor. Amor de Deus. Quando você sabe do amor de Deus por você, você tem fé inabalável. Se o general, que nunca perdeu nenhuma batalha, me ama, ele quer o melhor para mim, vai dar tudo certo. Tem como dar errado? Se não deu, não está no fim. A fé da mulher soldado é mediante o amor, a convicção plena do amor que Deus tem por ela. E foi essa fé, e foi esse amor que eu conheci um dia, que nunca me deixou titubear. Quando a pastora falou, que um dia eu virei e falei: se eu desistir do meu casamento, eu estou negando a mensagem da cruz, é porque eu sei do alto preço que ele pagou por mim. Eu sei do amor inquestionável que o Pai tem por mim. E eu nunca vi na minha vida o que a música fala. Uma serva do Senhor ficar em sofrimento ou não ter resposta. Estou sofrendo. Como está a sua fé? Ai, aconteceu isso, vai dar certo. Vai, minha irmã. Se não for isso que você está querendo, é melhor. Porque você é filha do papai, do general. E ele te ama. Você já viu um pai que ama um filho e que pode fazer todas as coisas, não fazer o melhor por você? Se você está nele, buscando nele, cheia do Espírito Santo de Deus, não vai. Esses dias eu brinquei com meu pai, a gente estava lá na chácara, na fazenda. Aí eu sou conhecida na minha casa por ser... por conseguir tudo que eu queria, desde novinha. Assim, eu sempre pedia para o meu pai e eu conseguia tudo. Até o que ele não tinha condição de dar, ele acabava me dando. Aí um dia, eu passei 2 dias só trabalhando na fazenda. Depois de trabalhar, quem me acompanha sabe. Aí eu falei... Meu pai estava lá assim, eu virei para o céu e falei assim: ô papai, trabalhei 2 dias aqui, hoje vai ter chuva. Estava chovendo. O dia que eu tirei para brincar com os meninos, para eu descansar e tal. Aí meu pai ficou rindo. Aí eu falei: você lembra, pai, que tudo que eu queria pedir, eu pedia para você, eu conseguia? Aí ele: pois é, eu sou igualzinha agora com o papai lá de cima. Só que eu sei que ele pode me dar tudo que você não podia, aí que eu faço mesmo. Aí ele ficou morrendo de rir. E, gente, a chuva parou.
Assim, foi na hora. Foi tipo assim, eu levantei, falei essa história para o meu pai. E aí ficou todo mundo assim, ó. Caraca, tô comemorando com o papai. Por quê? Porque eu tenho vivido lado a lado com o Espírito Santo de Deus. E eu não estou me gabando por isso. Porque todo mundo pode ter. Basta buscar a sua presença. Basta se colocar diante do Pai. Basta falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero a tua presença. Eu quero sentir o teu Espírito Santo. Mas você tem que querer o Espírito Santo, não é? Eu amo o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Queima em mim, Senhor. Porque o Espírito Santo, ele arde. Ele queima. E você não quer sair nunca mais da presença dele. Tudo que não é dele, ele vai queimando. E está queimando aqui nessa noite em nome de Jesus. Todo rancor, toda amargura, toda infertilidade, toda depressão, toda tristeza, toda doença. Mas você tem que querer. Você tem que querer e você tem que buscar. De todo o seu coração. A palavra de Deus fala. Pedi e dá-se-vos-á. Batei a porta e abri-se-vos-á. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. É todo. Não é o tempinho que eu tenho ali para Deus, não é todo o seu coração. É o que tem de mais sagrado para você. É o Espírito Santo de Deus. Hoje eu não vou para... Não sei onde vou lá na igreja. Sinto muito. A herança vai ser recolhida. Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos reivindicar a nossa herança. Já conhecemos o nosso patrimônio, os bens que nos foram dados. E agora nós vamos diante do juiz que libera a sentença. E ele vai liberar sobre a sua vida. Vamos ficar de pé. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. A bênção de Abraão prometida lá atrás foi concedida no Pentecoste. Quem estava no Pentecoste recebeu a herança. E hoje é o dia de Pentecoste na sua vida. E você vai receber a sua herança. Mas a palavra está dizendo o quê? A promessa do Espírito mediante a fé. E você vai começar hoje exercitando a sua fé. Exercitando a sua fé para receber o seu patrimônio. O maior de todos. O maior. Porque nós não somos nada sem Ele. Quando nós passamos a viver com o Espírito Santo, nós percebemos o quanto as outras coisas não importam mais na nossa vida. Teve um dia que eu estava chapada lá em casa com o Espírito Santo. Assim, eu falei, meu Deus, não quero nem trabalhar. Embriagada do Espírito Santo. E se for para nós nos embriagarmos com alguma coisa, que seja
com o Espírito Santo. Amém? Vamos pedir agora, fazer a nossa reivindicação. Eu quero que você comece a falar com Deus. Com Deus Espírito Santo. Agora é em nós. Coloca uma música pra gente aí, Igor, que eu não programei. E você vai reivindicar a sua herança, porque ela já nos foi dada. Cristo, Ele já decretou. Ele já veio, nós já conhecemos Ele. Ele já tinha prometido que enviaria o Espírito Santo de Deus. E nessa noite você vai estender suas mãos aos céus. Você vai levantar suas mãos aos céus e você vai declarar: Pai, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que Jesus é o Filho do Deus vivo. Eu reconheço que Ele derrama sobre a minha vida o Espírito Santo. Eu aceito, eu peço, eu imploro pelo Espírito Santo em minha vida. Mas como eu falei, não é pedir, eu quero, Senhor. Eu quero, Pai. Eu quero sentir esse fogo. Eu quero sentir esse arder no meu coração. E que essa chama nunca se apague na minha vida. Eu quero sentir o que essa Mariana está falando aí nesse púlpito. Eu quero saber o que é esse Espírito Santo de Deus. Eu quero receber essa bênção. Eu quero receber essa herança. Eu tomo posse dessa herança, porque o Senhor prometeu. O Senhor não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E o Senhor prometeu a Abraão. E eu sou descendência espiritual de Abraão. Eu me coloco como descendência espiritual nesse dia, porque eu já te aceitei. Mas hoje eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer o Espírito Santo. Eu quero conhecer esse Espírito Santo. Que a cada dia o Espírito Santo venha estar me enchendo com os frutos do Espírito. Porque são esses frutos que mudam a vida de qualquer ser. E hoje eu me coloco como mulher soldada, Senhor. E a mulher soldada é cheia do Teu Espírito. E eu serei cheia do Teu Espírito Santo. Oxalabai, godoroshoia, labaxere cantere godoroshoia. Oxalabai, godoroshoia, xerecantere godoroshoia, labaias. Espírito Santo de Deus, Tu estás neste lugar, Pai. E eu te peço, Pai, para que o Teu poder seja derramado na vida de cada mulher aqui. Tu prometeste, Senhor, que estaria presente. E que cada pessoa seja tocada aqui agora, Pai, com a Tua doce presença, Senhor. Com a Tua presença doce, mas avassaladora. A Tua presença que é inebriante. A Tua presença que quando nós sentimos, nós não queremos mais sair daquele lugar. A Tua presença, Senhor, que nos faz querer estar neste Santo dos Santos todos os dias das nossas vidas. Enche, Pai, as Tuas filhas com Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Sopra o Teu Espírito neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que cada uma delas receba, Pai. Receba o Teu patrimônio, Senhor. Elas são geração eleita, elas são escolhidas.
elas estão aqui, Pai, vivendo, Senhor, buscando a Ti, Pai. E que elas possam sentir, Espírito Santo de Deus, elas possam sentir, Pai, aquilo que elas vieram buscar neste lugar, Senhor. Que elas possam ter uma experiência verdadeira e real contigo, Pai. Aquilo que elas nunca sentiram antes, Senhor, na vida delas. Para que elas possam saber da Tua existência, Senhor. Que elas possam saber que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Que Tu és o Jesus encarnado. Mas que Tu és também o Espírito Santo de Deus, que está com elas todos os dias da vida dela, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.